Olá, amigos. Aqui mais uma vez com o Pode Sanear, o podcast da ABS RJ, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, seção Rio de Janeiro. Hoje, com a presença que muito nos alegra aqui, fomos colegas, porque eu saí e ele continua lá, do doutor Vitor Duque Estrada. De quanto tempo, Vitor Duque Estrada? Mas de quanto tempo? Isso aí, né? Com certeza. Bastante tempo que a gente não se vê. Mas a gente tem aqui, o Vitor é advogado, já trabalha há muito tempo com toda essa parte ligada a sindicatos, tem toda uma ligação com os trabalhadores, toda uma ligação com o sistema, e a gente está trazendo aqui hoje o Vitor para ele poder falar sobre o trabalho do sindicato, como é que foi toda essa luta ao longo desse processo em que a SEDAI deixou de ser uma empresa pública, passou para as concessões, e ela continuou como pública, mas agora em muito menor tamanho, como é que isso influiu, enfim, tem uma gama de assuntos, uma série de assuntos aqui que a gente vai discutir, e com certeza é do interesse de todos vocês. Mas eu queria saber como é que o Vitor, advogado, entra nesse processo, trabalha na SEDAI e depois vira líder sindical e com muita maestria. Então, Vitor, contigo aí. Pode dizer como é que você fez esse trajeto, como é que chegou aí? Com certeza. Renato, primeiro agradecer aqui o convite, a ABS, a você, tá? A todos que estão ouvindo a gente aí, vão assistir o podcast, estão assistindo. Eu sou advogado, mas a minha grande paixão sempre foi o saneamento. Saneamento, o meio ambiente. Eu já estou na SEDAI desde 2007, tá? E nesse período eu acabei me formando advogado e comecei a trabalhar na advocacia também. Mas sempre tive, por essa questão de eu ser advogado, sempre tive uma vontade e uma proatividade em relação à proteção, a informar os direitos dos trabalhadores. E eu sempre identificava algum problema, alguma coisa, eu me tomava à frente para poder representar os trabalhadores e acabei me tornando uma liderança no setor. Depois eu fui eleito delegado sindical, aí fui começando a frequentar as reuniões sindicais e até que virei uma liderança do sindicato, tá? E passei por um processo na empresa de perseguição e tudo, acabei sendo demitido, depois fui reintegrado, isso me tornou ainda mais forte na empresa, perante os trabalhadores, né? Os trabalhadores me viam como uma liderança e eu me candidatei à presidência do sindicato, do Sindicama, que é o maior sindicato hoje da categoria, e acabei sendo, graças a Deus, eleito. Aí os trabalhadores confiaram esse mandato de 2023 até 2027 a mim. Hoje estou representando os trabalhadores não só da SEDAI, mas de todos os profissionais de saneamento e meio ambiente do estado do Rio de Janeiro. Legal, isso é muito bom. A gente sabe que o saneamento ele não precisa só de engenheiros, né? Precisa de engenheiros, precisa de químicos, biólogos, advogados também, principalmente, porque tem que trabalhar nessa regulação toda, que é muito falha, eu acho, né, opinião minha pessoal. Mas, de qualquer forma, essas contribuições, em geral, levam a uma situação mais tranquila, vamos assim dizer, se é que a gente pode dizer tranquila, né? Talvez seja uma palavra muito forte, do saneamento em si. Quando a gente fala saneamento em si, eu quero dizer o saneamento voltado para a população do Rio de Janeiro. Como é que você vê hoje esse papel da empresa pública SEDAI, bem menor, né? E das concessionárias? Como é que o sindicato entra nessa história? Como é que fica essas negociações de uma forma geral? Como é que está esse cenário? Explica para o pessoal aqui de uma forma assim mais... Então, Renato, realmente o Sindicama, nós do Sindicama sempre tivemos uma percepção de que uma empresa de saneamento tem que ser pública. Pode até existir as empresas que auxiliam, que forneçam financiamentos privados, outras fontes de recursos. Mas é fundamental que tenha uma empresa pública em cada estado, em cada município, porque a empresa pública ela é capaz de subsidiar a questão social. A questão social. Nós vemos cidades hoje que elas estão instalando, por exemplo, só a título de curiosidade, instalando bebedouros públicos, como Londres, Paris, no Chile, entendeu? Então, isso é para poder
não só tem uma questão ambiental, que é para reduzir a utilização de plástico, mas também a questão de saúde, porque tem pessoas que simplesmente não podem pagar nem por uma garrafa d'água na rua. Quando eu falei isso no congresso da CTB que eu tive, uma trabalhadora do ramo da limpeza urbana, uma funcionária Gari, que é chamado, ela veio falar comigo, poxa, cara, esse projeto é muito bom, tem que ser colocado no Rio de Janeiro. Eu saio para trabalhar no centro do Rio, varrer aquilo tudo, eu não tenho R$1 para comprar uma água. Eu tenho que ficar implorando num bar para o dono do bar me dar, ou o restaurante me dar uma água de graça. Então a gente vê a necessidade, isso eu projetando para um morador de rua, para as pessoas que não podem pagar, tu vê a importância que é. Então, além disso, tem a questão, Renato, da soberania nacional. Entendeu? Existe aí, hoje, a gente vê que a importância disso até na guerra da Ucrânia. Os primeiros locais, nos 6 meses de guerra que foram atacados, foram as redes de água. Foram os pontos de abastecimento de água, que deixaram 1.400.000 pessoas sem água. Então, isso já desestruturou o país todo, desestruturou a população. Então, você vê a importância da questão da soberania nacional. Países como os Estados Unidos, o Oriente Médio, outros países, eles enfrentam o abastecimento de água, as nascentes, as estações de tratamento como questão de soberania, colocando os militares para poder proteger esses locais e, claro, logicamente, sendo tocado por empresas públicas. Além disso, a questão da saúde é uma coisa que é latente. Hoje, nós tivemos essa semana, né, uma triste acontecimento, que foi na Indonésia, uma jovem menina de Niterói, que foi fazer uma trilha, tragicamente escorregou lá, caiu no local, ficou sem água, e uma das possíveis causas da morte vai ser investigado, possivelmente, que estavam falando que era falta de água. O ser humano não sobrevive mais do que 5 dias sem água. Entendeu? De 3 a 5 dias. Isso tem outros fatores que influenciam, se está machucado, se não está, o ambiente, o clima, mas é em média de 3 a 5 dias. Então você vê que a importância da água, entendeu? E a importância da água ser tratada não como mercadoria, mas como um bem social. Então, quando você tem uma empresa pública, independente de ser uma comunidade, independente de ser regiões onde a grande parte da população não tem recurso para pagar sequer a tarifa social, ela vai ter a mesma água, a mesma qualidade do que a pessoa que tem. Isso é uma questão que, inclusive, retorna para o governo em economia, de investimento em saúde pública preventiva, porque tem um dado da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que fala que a cada R$1 investido em saneamento, economiza-se 4 em saúde pública preventiva. Então, você economiza dos dois lados. Primeiro, que você não deixa a população adoecer, bebendo uma água de qualidade. Segundo, que você economiza em saúde pública. Então, de fato, o Sint-Sama, ele coloca isso para fora, é uma briga eterna do Sint-Sama. Então, a importância da manutenção das empresas públicas. Hoje, a SEDAI está reduzida, como você bem disse, a uma parcela muito pequena. Nós estamos atuando em 15 municípios, além da capital. Tá? Na capital, nós temos a captação e o tratamento da água. Toda a parte da distribuição, comercialização, cobrança da água passaram para as concessionárias. E nos municípios, a gente atende, alguns municípios, toda a sequência captamos, tratamos e distribuímos também a água. Então, e nós estamos podendo hoje comparar os municípios que é totalmente atingido pela SEDAI e onde as concessionárias estão atuando. Elas ainda não conseguiram se adaptar, ainda não estão conseguindo oferecer para a população que a SEDAI oferecia com maestria aí. Por uma série de razões, né? Inclusive, a movimentação que eles fazem com o pessoal, de uma forma geral, isso cria uma dificuldade para a especialização. Isso você pode dizer melhor do que eu. Agora, eu ia te perguntar exatamente isso, aí você entrou no assunto melhor ainda. Hoje a SEDAI diminuiu bastante a nível de tamanho e até de atividade, porque a SEDAI praticamente não faz esgoto mais. O esgoto está todo lá com as concessionárias. Mas e você tem também os desempregados que eram da área de esgoto e que foi todo mundo para a área de água. Alguns já tinham alguma experiência, mas a maioria não tinha. É muita gente que trabalhou em esgoto a vida inteira, pelo menos vi isso durante o período que passei por lá.
Isso afeta muito nos entendimentos, nas discussões com os sindicatos, não sei com as concessionárias até onde vocês entram nesse processo. Você sente muita dificuldade nesse processo através do Sindicama? Como é que é? Realmente é uma diferença grande negociar com a SEDAI, com as empresas públicas, né? Tem o INEA também que a gente negocia. Isso. E com as empresas concessionárias privadas, que tem uma dificuldade sempre a mais. A questão financeira ela tem um impacto muito grande nos grandes grupos de investidores, né? Os fundos de investimentos que compraram, que fazem parte, né? Que compõem o conglomerado da Iguá, da Zona Oeste Mais, da Rio Mais Saneamento, da EGEA. Então, é muito difícil negociar com eles em relação a isso. E você vê que isso reflete diretamente na qualidade de serviço. Porque hoje, por exemplo, o turnover de uma das concessionárias é de 1.200 trabalhadores por ano. Então, 1.200 trabalhadores entram e saem todo ano. Trabalhadores que ficam em média 3, 6 meses. Então, esses trabalhadores não dá tempo de adquirir experiência. Você trabalhou lá muitos anos, eu também. Estou mais de 20 anos lá, vou fazer 20 anos agora, melhor dizendo. Então, a gente sabe o quanto que precisa de você ter o conhecimento prático para você oferecer um bom trabalho para a população. Então, não adianta você sair da academia, sair de um curso técnico e cair numa empresa de saneamento que você não vai saber tocar o saneamento, principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde nós temos uma rede muito peculiar, entendeu? Então, precisa realmente de uma experiência adquirida durante os anos de trabalho. Então, isso não está conseguindo, as concessionárias não estão conseguindo fazer isso por conta dos baixos salários, da falta de um benefício que prenda o trabalhador lá. O trabalhador hoje ele fica 6 meses, ele tem uma verbazinha para dar de entrada numa moto, ele vai virar iFood, vai virar entregador de moto, ou então, quando o cara ganha um pouquinho mais, compra um carro, vai virar Uber. Então, é isso que está sendo a realidade. O trabalhador não tem aquele amor que nós tínhamos por trabalhar no saneamento. Aquela questão de você gostar do setor, trabalhar por amor e você dedicar a vida ali, ficar a vida ali, que é um setor que precisa disso. É muito importante. Nós vemos no setor do petróleo, tem muito isso. A pessoa que é petroleiro tem um orgulho muito grande de trabalhar no setor do petróleo. E no saneamento deveria ser assim, pela importância que é a água, a importância que é o esgoto tratado de qualidade para a população e para o meio ambiente. É essa importância, é isso que você está dizendo, realmente faz a gente pensar porque esse turnover realmente é muito bravo, é muito difícil. Agora, Vitor, eu devia ter te perguntado no início, qual é o tamanho do Sindicama hoje? Porque vocês atuam tem bastantes empresas, tem bastante áreas. Qual é o tamanho do Sindicama hoje? Como é que está as atuações, os campos, como é que é? Hoje nós estamos crescendo muito, nós temos uma carta sindical voltada para os trabalhadores de saneamento, as empresas de saneamento, e também temos uma do meio ambiente. Hoje, pelos dados do Ministério do Trabalho e Emprego, a área de abrangência pode chegar até a 3.200 empresas. Nós fizemos recentemente uma convenção coletiva, onde nós conseguimos abranger todas as empresas de meio ambiente e de saneamento, que a gente não pode chegar pessoalmente e fazer um acordo personalizado, um acordo coletivo de trabalho individual com aquela empresa. Então, nós fazemos uma convenção coletiva de trabalho, estamos agora notificando as empresas para poder aderir ao acordo coletivo. Então, hoje o Sindicama, ele tem uma capacidade, ele está crescendo muito, praticamente triplicou de tamanho aí nos últimos 3, 4 anos, e a gente tem a capacidade ainda de aumentar muito mais ainda nos próximos 2, 3 anos. Tenho certeza que o Sindicama vai atuar aí, já atua no estado todo, né, nos 92 municípios. A gente vai crescer muito mais aí, abrangendo todas essas empresas de saneamento aí e de meio ambiente, que tem crescido muito. Tem muitas empresas aí que não tem sequer acordo coletivo. Entendeu? Tem bastante trabalho nisso aí. Bastante trabalho. Essas negociações, essas diferenças, empresa pública, concessionária, como é que tem alguma coisa que vocês possam dizer que dá para alinhar essas negociações e procurar um meio termo que atenda a todas as áreas? Ou é sempre aquele negócio da dificuldade com as empresas privadas e com o pessoal das empresas públicas, no caso a SEDAI, né? Diretamente aqui na atualidade do Rio de Janeiro,
vocês trabalharem mais procurando uma estabilidade, garantias para o empregado, e lá na área concessionária está pensando apenas em segurar o cara, para o cara não perder o emprego. Dentro disso que você falou, como é que são as diferenças, esses equilíbrios aí? Existe um equilíbrio, de uma certa forma. As pessoas que vêm de fora, as gestões anteriores, poderiam até ter dificuldade de conseguir conciliar, né? Porque às vezes você faz uma defesa muito enfática na questão da SEDAI pública e tudo, às vezes as pessoas podem confundir achando que a gente está deixando os outros trabalhadores que pertencem à empresa privada de lado. E não necessariamente. O sindicato está aqui para proteger os trabalhadores, independente da sua origem. Se ele é de origem de concurso público ou se ele é de origem de contratação diretamente numa empresa privada. Então, nós estamos aqui para defender os direitos, para cada vez mais buscar ampliar os direitos dele, mas existe, como eu falei aqui anteriormente, alguns princípios que não é favorecer a SEDAI, não é favorecer uma empresa pública, é uma questão humanitária, é uma questão mundial, em que a ONU, em que o Papa já falou sobre isso, em que tu vê que vários organismos mundiais, a OIT já se manifestou em relação à importância da água e da importância da gestão da água pública. Então, uma coisa não exclui a outra. Como eu falei, pode ter, como sempre teve, a SEDAI sempre teve empresas terceirizadas. Sim. Sempre teve. Então, assim, isso não exclui os trabalhadores. Agora, ele, como consumidor de água, ele vai querer, um dia que ele talvez não esteja mais trabalhando, ele vai querer ter acesso à água independente se ele estiver desempregado ou não. Então, o próprio trabalhador de hoje, numa empresa privada, ele quer a questão da gestão pública. Entendeu? Uma gestão fornecer, Renato, um mínimo existencial, tem que ter um mínimo existencial, tem que ter uma política de cotas, tarifas sociais, tem que ter a questão da soberania, a proteção, tem que ter tudo isso voltado para uma empresa pública. E os trabalhadores não vão deixar de ser assistidos porque são de empresa privada, muito pelo contrário. Nós já fizemos greve em empresas privadas, nós atuamos muito fortemente em empresas privadas, nós estamos gastando muita energia noticiando em jornais, noticiando em matérias, colocando na mídia social, buscando brigar pelo direito dos trabalhadores. Inclusive, estamos com 2 projetos grandes que ultrapassam o Rio de Janeiro. Nós construímos há 3 anos atrás uma NR do saneamento. Nós juntamos sindicatos, juntamos a federação, fomos em várias reuniões de São Paulo, um médico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, e conseguimos elaborar uma NR do saneamento, que hoje não tem. Tu vem NR em vários setores e não tem saneamento. Quer dizer, o trabalhador trabalha com esgoto, trabalha com água contaminada, produtos químicos, e não tem uma normatização que proteja esses trabalhadores. Então, nós estamos construímos uma NR, levamos para o governo passado, não conseguimos ter sucesso na aprovação, tá? Ela ficou barrada na tripartite. Hoje nós estamos retomando essa discussão com esse governo que entrou agora para tentar novamente colocar a NR em votação para a gente poder dar uma garantia dos trabalhadores. Essa é uma das ações que eu falei. E uma outra é a questão do piso nacional de saneamento, que eu acho que esse piso nacional de saneamento vai travar o turnover das empresas de saneamento, vai dar mais qualidade no serviço de saneamento, vai fazer com que os profissionais tenham orgulho de trabalhar e permaneçam nas empresas de saneamento. Isso vai dar menos dor de cabeça para os governantes. Para os governantes, para o governo do Estado, para os donos de empresas, que quando o dono da empresa vê o quanto que ela gasta formando aqueles funcionários que depois se perdem e vão embora, elas vão entender que é mais fácil você valorizar o trabalhador e prender ele a vida toda lá, tem a qualidade, do que você fazer assim, deixar solto, espremer tudo, e o trabalhador não tem amor, vai embora e não trabalha com a mesma empolgação e com o mesmo amor que poderia trazer até mais retorno financeiro para os empresários também. Eu acho que você está mais do que certo. Isso aí é fato. Você falou do turnover, você falou, você falou aí de tarifa social, da dificuldade da manter a qualidade dos empregados, manter a qualidade, né? Aí eu estou pegando isso aqui, fazendo um bolo, vamos ver se fica gostoso, que é o seguinte, na ABS a gente recebe, por incrível que pareça,
não vou dizer muitas, mas recebe algumas reclamações. Nunca é reclamação ligada a vazamento, nada disso. Mau cheiro, de esgoto, nada. É sempre voltado para a área comercial. Sempre. Toda vez que bate uma reclamação, e a gente recebe algumas reclamações. Não vou quantificar aqui, mas não são milhares de informações, mas a ABS não tem nada a ver com isso. Exato. Né? Mas falam em saneamento, fala que tem gente da SEDAI, fala que tem gente das empresas, e aí a reclamação bate lá. A gente atende, diz, o máximo que a gente pode fazer é encaminhar, mas a gente não tem acesso. Agora, tem cada reclamação complicada, cabeluda. E eu não vou fazer comparações de atuações e nada, mas é difícil. A gente vê algumas coisas que são básicas na área comercial. A pergunta é se você tem esse tipo de input dentro do sindicato, se isso acontece, porque a gente vê tanta coisa aí, né, na mídia e outras coisas, mas... Muita coisa, Renato, muita coisa mesmo. A gente tem bastante reclamação e você vê pelos números do próprio PROCON e dos números do Tribunal de Justiça, as ações judiciais, as reclamações no PROCON aumentaram substancialmente, absurdamente. Então, hoje a gente vê associações comerciais, associações de condomínios, de grandes condomínios, entrando com ações coletivas, entrando na justiça, entrando com questionamento, entendeu? Por conta da atuação comercial das empresas de saneamento, que hoje não pertence mais à SEDAI. A SEDAI ela não faz mais nada de parte comercial. Então, questionamentos como, por exemplo, como é que você... A contradição existente na cobrança de um mínimo de água. Porque você cobra um mínimo independente da pessoa gastar ou não. Então, tem gente que tem um shopping, por exemplo, que tem várias salas, que não tem nem sequer um banheiro, o banheiro é único, numa área comum, e ele é cobrado por ser comércio uma conta de R$800, R$700. Então, ele não gasta água. Então, é uma situação que é contraditória com o que o mundo está vivendo, que está pedindo que o mundo economize água, que o mundo economize o recurso, que prevaleça a questão do meio ambiente, das gerações futuras, a proteção das gerações futuras. Então, como é que você quer? Porque na energia, você economiza energia, a tua conta vem menor. No gás é a mesma coisa. Agora, pela política atual, na água não. Você tem aqueles metros cúbicos para gastar, você gastando ou não, vai pagar. Você vai pagar aquele valor. Então, tu vai incentivar o cara a jogar até aquela água fora. Porque uma coisa que é tão importante, o custo que dá a gente tirar aquela água do Guandu, botar aquela água apta a ser consumida, a ser potável para a população, e você tratar a água assim, não pode ser tratada assim. Ela tem que, se não for consumida, tem que dar de economia para o consumidor. Então, eu acho que é uma contradição. Isso, de fato, aumentaram muitas reclamações, principalmente dos comércios, dos condomínios, que as contas aumentaram até 700%, entendeu? Contas que saíram de 1.000 para 7 mil reais, contas que saíram de 20 mil para 140 mil reais, então estão apertados. E hoje eles não têm mais incentivos. Eu tive relatos aqui de pessoas que tinham captação de água de chuva e que tinham uma estrutura realizada para economizar água, e que hoje aquilo não faz mais sentido, porque ele tem que pagar o mínimo por casa, né? Por casa ou por comércio, né? Por unidade. Estava tentando um nome, por unidade. Então, isso não faz sentido para esse tipo de... Então, acaba que é um desincentivo à economia de água, que é um crime, ao meu ver, com o meio ambiente, com as gerações futuras aí, que com certeza vão lutar muito e vão brigar muito ainda por água. Daí a importância da água de reuso, né? Que é uma outra vertente que agora começa a tomar mais corpo, onde você tem que tentar economizar, você tem que tentar reutilizar. E isso é importante, é a questão da sobrevivência realmente da humanidade, porque a água é um bem finito. Então, isso aí todo mundo está cansado de saber. Você vê como é a importância de um advogado à frente do sindicato, né?
entendendo de lei, entendendo do processo, entendendo dos direitos, entendendo da necessidade do trabalhador, da relação com as empresas, né? Essa relação que tem que ser trabalhada, tem que ser conversada, tem que ser discutida, né? É a arte do entendimento, é a boa política, né? Vamos assim dizer. Daí a importância, eu acho, você está realmente com um tremendo de um trabalho para fazer aí. O desafio é muito grande, mas a gente tem certeza que a gente tem capacidade para enfrentar esse desafio aí com bastante competência e vamos ter êxito aí. Eu tenho certeza que a nossa mensagem ela vai estar ganhando corpo. Nós temos aqui até um cartaz do último ato que nós fizemos. Esse daqui foi assinado por 112 instituições, mas atualmente esse mesmo ato que nós estamos fazendo em defesa do saneamento, da água pública e tudo, ele já tem mais de 250 instituições assinando. Então, instituições que ela não está mais voltada para um campo específico, de esquerda, de direita, de centro. Tu vê que esse discurso ele deixou de ser ideológico, de esquerda, de direita e de centro, e é um discurso que hoje ele está como um discurso que é um fundamental para a população e para as gerações futuras. Porque se a gente não ter essa visão, se as instituições não se unirem e não fizerem alguma coisa em relação à água, em relação ao esgotamento sanitário, tratar o esgoto, botar ao meio ambiente, nós vamos ter problemas num futuro próximo. Então, nossas gerações próximas vão ter problemas de água, vão ter problemas de saúde pública relacionado a esse tema. Então, as instituições elas estão entendendo isso, estão deixando de lado aquele preconceito de que isso pertence, isso é uma pauta da esquerda, é uma pauta daquele campo ali. Não é mais. As pessoas estão entendendo isso. Você pode verificar nas associações comerciais, nas associações empresariais se unindo em favor da mesma causa que nós do sindicato. Então, nós estamos conseguindo colocar o nosso discurso para fora, isso tem facilitado, tá? A atuação das empresas privadas, as pessoas acabam comparando e vendo onde que tem que ter, de fato, a atuação pública. Aqui não vai funcionar a empresa privada ali. Se você perguntar para as empresas privadas se elas querem devolver determinados municípios, eu tenho certeza que todas elas vão querer devolver no mínimo 5, 6 municípios. Porque o investimento ali, ela só vai ser retornado em 100, 120, 80 anos. Então elas assumiram aqueles municípios por conta de obrigatoriedade contratual. Porque para você comprar aquele bloco, você tinha que pegar uma parte boa e uma parte ruim para fazer o subsídio cruzado. Isso. Que é o que é feito por uma empresa pública naturalmente. Então, mas quando você passa essa responsabilidade de subsídio cruzado para uma empresa privada, você tem que ter uma agência reguladora muito forte e atuante, para que ela, de fato, invista onde não tem retorno financeiro. Porque é difícil você pegar uma empresa privada e investir num local que ela vai ter 0 de retorno, é um desafio muito grande passado para as empresas que, se a gente não tiver uma regulação muito forte e muito atuante, que a gente tem dificuldade na regulação, até por falta de concurso, falta de estrutura. Nós temos uma agência reguladora que não tem concurso há não sei quantos anos, então não tem pessoas, não tem capacidade de fiscalizar o estado do Rio de Janeiro todo. Então você deixa na mão das empresas um cheque em branco desse, que ela tem o dever de fazer o subsídio cruzado e se ela não fizer, não tem quem fiscalize. Então a gente acaba botando em risco uma parcela muito grande da população, que é nas localidades onde elas estão inseridas, onde não tem o retorno financeiro adequado, que a empresa estima lá um valor de um retorno, a concessão é de 30 anos, 40 anos, 50 anos, ela quer esse retorno dentro desse prazo. Se não tiver capacidade para retornar nesse período, o investimento não vai ser feito. Com certeza. Você sabe que nos editais de concessão, as agências receberam a responsabilidade de fiscalizar as metas e exatamente esses parâmetros que mediriam o desempenho, tanto nos municípios maiores quanto nos municípios menores. Ela tem essa obrigação. E foram criados também os comitês de monitoramento. Eu não sei se você está a par desses comitês, se o sindicato tem representante nos comitês, me parece que tem, né? Tem. Pois é. Você vê,
os comitês parecem até que é um grupo de pessoas que fica ali e não consegue botar nada para frente, não consegue avançar com as propostas, porque não tem a mínima estrutura. Chegam lá, discutem, encaminham os documentos, normalmente os documentos voltam da agência, que a orientação do governo é que os documentos dos comitês sejam remetidos à agência. É um negócio meio... Parece que esses comitês foram criados para dar uma satisfação. Para cumprir tabela. Para cumprir tabela. Né? Eu não sei o que você pensa disso. Eu estou errado na minha análise? Não tá, não. Eu faço parte de alguns comitês, de um comitê, né? E, na verdade, a sociedade civil tem assento nos comitês, os sindicatos têm, mas sempre como minoria. Formam comissões dentro dos comitês, em que a maioria é do executivo. Então, indicado pelo secretário, indicado pelo governo, pela prefeitura, e que a gente acaba ficando em minoria. Então, a gente chega lá, coloca a posição que vem da base, que vem da população, entendeu? Uma posição que realmente são de pessoas que estão passando por aquele problema, que pode, de fato, levar a uma resolução de um problema sério, mas prevalece a vontade política, que nem sempre tá na mesma linha da população, entendeu? Então, é difícil, é uma batalha difícil, mas é uma voz que a gente tem ali, é uma ferramenta que a gente tem. A gente não pode criticar nunca os comitês, porque é uma coisa que foi feita para democratizar, para tornar mais democrático e descentralizar a atuação nas bacias e tudo, nos projetos, né? Então, é bom, as agências reguladoras é a mesma coisa, foi feito, o órgão, a Genersa, ela tem uma intenção muito boa. Agora, se a atuação atual está sendo boa ou não, é que a gente tem que questionar. Eu acho que elas estão deixando a desejar muito. Entendeu? Eu acho que esses contratos eles têm que ser vistos de perto. As metas que foram estabelecidas têm que ser vistas de perto. Se as metas estão sendo batidas, porque a população merece isso. A população do Rio de Janeiro já sofre muito com outros fatores, né, Renato? Violência, tanta coisa que a gente sofre aqui. E mais uma coisa aí, botar a população sofrendo com contas altíssimas de água ou com a qualidade baixa no serviço prestado. Isso, a população não pode passar por isso. Então, a agência reguladora ela tem que ter uma atuação mais forte, o governo do estado tem que dar uma estrutura, como você falou, para o comitê de bacia, para as agências reguladoras, para que elas possam atuar, né? Verificarem as empresas que estão fazendo o papel dela, que se prontificaram a fazer ou não, né? Elas não foram obrigadas a estar ali. Elas participaram voluntariamente de um leilão, compraram com subsídios financiados, né? Inclusive por bancos públicos, as concessões, e estão atuando ali. Agora elas têm que cumprir o que foi pré-estabelecido pelas próprias agências, pela própria sociedade, pelo BNDES. Então tem que ser feito, tem que ser cumprido as metas e a benefício da população. Legal. Vitor, olha só, o nosso tempo está indo. O menino já está balançando a plaquetinha dele. Eu até parei ali para olhar. Quando o tema é bom, assim, vai fluindo, né? Vai fluindo, vamos embora. A gente teria muita coisa ainda para conversar. Esse papo a gente pode repetir futuramente, né? Com certeza. E aí a gente vai atuando. E sempre que houver algum interesse de vocês lá pelo sindicato, alguma divulgação, a ABS está aí, pronta para ajudar no processo. A ABS é uma entidade que não é uma entidade voltada para a defesa de direitos e coisas desse tipo. A gente pode ajudar no processo, pode até emitir opinião, mas é um trabalho um pouco paralelo. A gente não quer fazer trabalho de sindicato, a gente procura fazer o nosso trabalho de associação, que é mais na base do desenvolvimento, de inovações e coisa por aí. Então, de qualquer maneira, tem a ABS como parceiro, tá? A ABS é uma associação parceira, a gente procura estabelecer essas parcerias sempre e, se por acaso o sindicato precisar, estamos juntos. Com certeza, tá? Renato, eu agradeço muito e coloco também o Sindsama à disposição. Eu faço parte também da direção da FENATEMA, que é uma federação... Eu estou com saudade de subir em caminhão, sabia? Faz parte. Só para fazer um parênteses, né? Você sabe que, na época... eu fui presidente da SEAC, eu não lembro qual foi o período, né?
da Associação lá dos Empregados de Nível Universitário. Da SEDAI. Isso aí foi, sei lá, em que ano que foi. Nem lembro. Essas coisas lá para trás a gente não lembra, né? É bom não ficar pesquisando muito, não, que a gente vê que idade está. Deixa pra lá. Mas naquela época, posso fazer a relação com a presidência do sindicato. Na época era do Luiz Carlos Machado, né? Que depois foi ser deputado. Foi na época dele. E a gente ali tinha um problema de teto salarial. Rapaz, aquele teto machucou. E o que eu subi no caminhão, não é brincadeira, não. Os caras depois virou deputado e depois a gente continuou no trabalho lá e depois saímos, conseguimos equacionar. Mas, quando eu digo saudade, quer dizer, na ASEAC o papel era outro. O papel mudou com o tempo. Hoje a ASEAC não faz mais esse trabalho. Quando eu entrei, fazia. E tinha que fazer, porque não dá, tem hora que não dá para você ficar fora. Tem hora que não dá. Você, Associação dos Empregados de Nível Universidade de SEDAI, todos os empregados de nível universitário afetados pelo teto salarial. Foi estabelecido pelo governo. Como é que vai ficar fora? Não dá para ficar, né? Não tem como. Aí não tem como, aí você entra. Mas foi uma época legal que a gente aprendeu muito nesse convívio com o sindicato e tal. E hoje a gente vê você como líder sindical, à frente do sindicato, do Sindicama, né? Trabalhando e fazendo todo esse trabalho, que é um trabalho belíssimo, com esse equilíbrio, com essa tranquilidade para colocar as coisas, entendeu? A gente ouviu muito e viu muito ao longo do tempo, muita gente destemperada nesse processo, né? Procurando briga e querendo, mas quando a gente vê a tua linha, só tem que aplaudir. Eu acho que você tem tudo para levar isso a um sucesso absoluto na relação com os empregados, na relação com as empresas, porque tudo que a gente precisa, que eu vejo hoje na direção do sindicato, são pessoas equilibradas, com esse conhecimento, com essa visão que você tenha. Então, para mim, eu acho que você está de parabéns e toca o barco, cara. É isso aí, pô. Muito obrigado aqui pela tua presença. Fica à disposição para você fazer aí o teu encerramento, as tuas colocações. E eu só tenho a agradecer por você estar aqui com a gente. Tá certo. Renato, mais uma vez agradecer a ABS aí, a você, a todo mundo que teve a oportunidade aí de ver, de ouvir o nosso podcast. E agradecer também a oportunidade de a gente estar passando um pouco do nosso trabalho, as dificuldades que nós temos, entendeu? Nós somos, como você falou, nós somos muito adeptos ao diálogo, nós não corremos de um bom diálogo, mas se tiver aqui também que para disputa jurídica ou disputa política, a gente também sabe fazer esse enfrentamento, botar os caminhões na porta da empresa, fazer as greves, a gente sabe fazer os dois papéis, mas é claro que até chegar numa atitude mais drástica, a gente vai priorizar sempre um bom diálogo, uma boa conversa, que eu acho que isso os trabalhadores saem ganhando, os sindicalistas saem ganhando, as empresas saem ganhando. Quando as empresas entenderem que existe um tripé, onde eu acho que se o trabalhador estiver no topo da pirâmide e você colocar o sindicato e a empresa na base, nesse tripé, a gente vai conseguir caminhar com equilíbrio e vai conseguir fazer um bom trabalho, que a empresa vai ganhar com isso, os trabalhadores vão ganhar, a gente vai ganhar. E levar nossa mensagem também ideológica na questão da importância da água, da importância do meio ambiente, do saneamento, para a população ter essa sensibilidade, ter essa responsabilidade de proteção, esse sentimento de que nós precisamos da água, precisamos do meio ambiente, não só para a gente, é uma responsabilidade que transcende a nossa pessoa, é uma responsabilidade que nós temos que ter com compromisso com as gerações futuras, entendeu? Porque às vezes nós estamos protegendo agora para os nossos descendentes terem esse benefício. Então, talvez, mesmo que tenha um problema sério de privatização ou de tudo, precarização, nós vamos conseguir ainda ter acesso à água, a nossa geração. Mas é injusto da nossa parte a gente ceifar as nossas gerações futuras aí nos próximos 50, 100 anos de terem a oportunidade que nós tivemos. Por isso que temos que ter esse senso, essa responsabilidade com todos. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com todos vocês e coloco o Sindicama também à disposição aí para a gente poder novamente estar trazendo outros temas aqui importantes para fazer um debate aí. Se Deus quiser. Pessoal, estivemos aqui hoje com o presidente do Sindicama, Dr. Vitor Soares Duque Estrada,
que vem desenvolvendo todo esse trabalho e nos permitiu hoje um papo voltado mais às condições do trabalhador, às condições do sistema e todo esse processo de concessão, enfim, toda uma visão de quem não está acostumado muito pelo lado de cá a acompanhar os trabalhos, né? Então, é bom que todo mundo tenha a visão, e é isso que a gente procura fazer, uma visão de todos os ângulos possíveis. A gente traz aqui presidente de sindicato, pessoal das associações, pessoal das concessionárias, exatamente visando permitir diálogos e entendimentos da situação como um todo. Esperamos estar contribuindo com o desenvolvimento do saneamento e agradecemos aí pela audiência e pela visibilidade do nosso Pode Sanear. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, qualquer sugestão, estamos à disposição e agradecemos muito. Obrigado.